Olá, eu sou o professor engenheiro Johnny Merce e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para ter uma aula de engenharia civil, tá certo? E hoje, mais uma vez, nós vamos ter uma aula de estrutura de aço e madeira, primeira parte, que a gente aborda a madeira, né? E a nossa aula de hoje tem como tema a segunda parte de cisalhamento, flexão e deformação. Tá certo? Então, já passando para a nossa aula de hoje, o exercício é esse daqui, onde nós temos que verificar a estabilidade, esse é o desafio do exercício, de uma viga de jatobá, uma peça de segunda categoria, com um ambiente de umidade relativa do ar igual a 70%, o que vai ser mais interessante para a gente ver na tabela como achar esse coeficiente aí. Seção retangular, onde a gente pode ver aqui, né? Seção retangular aqui, também aqui. De madeira serrada de 18 por 36, tá aqui ó, 18 por 36 no caso ali em milímetros, né? Com um vão de 5 metros, tá aqui a viga, né, inteira com um vão de 5 metros para essas cargas aqui, o G 2,5 kN por metro e a carga variável, né, ocidental de 7,5 kN por metro, tá? Nós temos aqui, relembrando, a compressão, tração e cisalhamento paralelo às fibras estão aqui, né? E também o módulo de elasticidade. São esses valores que nós temos, tá certo? Muito bem, então já partindo para a resolução. Primeira parte, nós temos que achar o coeficiente de modificação, o CAMOD. Então ali a gente vê que o exercício diz, né, que é uma madeira serrada, e a gente entende que é um carregamento de longa duração. Então, CAMOD 1, 0,7. A classe de umidade, o exercício disse que é a umidade relativa do ar de 70%, né? Então ele se encaixa aqui na classe 2 de umidade, tá? Por quê? Porque a classe 2 de umidade vai de 65% até 75% de umidade relativa do ar, né? Bom, com classe 2 de umidade nós temos um CAMOD de madeira serrada com o coeficiente CAMOD 2, o CAMOD 2, né? De 1,0. E, por último, é uma peça de segunda categoria, portanto, o CAMOD 3, 0,8. Então, o CAMOD total aqui, multiplicando todos eles, é de 0,56. Então, já vou colocando ali em cima, né? Aqui, o que eu vou encontrando, eu gosto de colocar ali em cima para eu não me perder nos slides, né? Então, aqui eu tenho os meus coeficientes, né, de minoração, e também o gama W para eu encontrar na tabela para achar as propriedades mecânicas, né, dessa minha madeira, tá? Então, aqui já partindo para isso, né, as propriedades mecânicas do jatobá, que é a madeira que a gente está trabalhando com ela nesse exercício, e lembrando apenas que aqui eu tenho os meus coeficientes ali de compressão, tração e cisalhamento paralelo às fibras e também o módulo de elasticidade, tá certo? Então, primeiro, começando pela compressão paralela às fibras, eu multiplico o CAMOD vezes o coeficiente que eu achei na tabela aqui atrás, né, de 0,7 de compressão paralela às fibras, e eu tenho um gama W de 1,4. Portanto, está aqui o gama W, e eu tenho aqui o meu coeficiente de 93,3, né? Portanto, o meu FCD, 26,1 MPa. Já coloco ali em cima, né, o FCD. O meu FTD, que é a tração paralela às fibras, fazendo o mesmo cálculo, com 70% e também com gama W 1,8, eu tenho 34. Já o meu FVD, que é o cisalhamento paralelo às fibras, pela tabela eu tenho aqui 0,54 e 1,8, né? Então, está aqui 0,56 do CAMOD, 0,54 do meu coeficiente e 1,8 do gama W e 15,7 do coeficiente de cisalhamento paralelo às fibras. Portanto, eu tenho 2,64 MPa e o meu módulo de elasticidade, que já só repito ele ali, né? Se eu quisesse minorar ele, eu multiplicaria pelo meu CAMOD, né? Bom, partindo agora para as propriedades geométricas, né? Nas propriedades geométricas eu tenho aqui, ó, primeiro, a área, né?
multiplicando base vezes altura, eu tenho 684 centímetros quadrados, né? Lembrando aqui, ó, base e altura, né? 18 por 36, tá? Módulo de resistência da seção, o W, né? Base vezes altura ao quadrado dividido por 6, essa é a equação. Então, no final eu tenho 3,888 centímetros cúbicos, tá? Momento de inércia, base vezes altura ao cubo dividido por 12, né? Então, já jogando nos valores na fórmula, eu tenho 69,984 centímetros a quarta. Coloco todos eles aqui em cima para eu lembrar desses valores, né? Muito bem. Agora, eu vou achar a combinação normal da seção nos estados limites de projeto, né? As cargas que eu tenho, não posso esquecer, eu sempre coloquei aqui já para a gente lembrar, que é a carga permanente 2,5 e a carga variável, né, carga acidental de 2,7 kN por metro. Então, por tabelamento, eu sei que eu tenho cargas permanentes de grande variabilidade, né? Eu tenho a minha carga permanente aqui, né, de 2,5. Então, eu tenho uma combinação normal, ela não é especial nem de construção e nem excepcional, então ela é uma carga normal. Então, o meu coeficiente aqui é 1,4 para eu majorar essa carga aí, né? E a carga variável de 7,5, eu tenho aqui então ações variáveis, eu não tenho recalque e nem variação de temperatura, então eu tenho ações variáveis aqui normais, né? Então também eu tenho 1,4 de majoração de cargas variáveis. Então eu multiplico as duas por 1,4, né? O NG vezes 1,4 e o NQ vezes 1,4 e somo as duas. Essa somatória, no final, eu tenho um ND de 14 kN por metro, tá? Já coloquei aqui o ND. Muito bem. Então já tem essas combinações de carga de estado limite de projeto. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Vamos ver os esforços solicitantes de projeto, né? Primeiro, pelo momento fletor, né? Momento fletor, quando eu tenho um carregamento distribuído como esse, então eu calculo o momento máximo com QL ao quadrado dividido por 8. Então a carga é de 14, a distância aqui, né, de 5 metros, 5 ao quadrado dividido por 8, tá? Lembrando que a carga de 14 é o ND, né? O carregamento que eu achei lá, majorando a carga e tudo mais. Então no final tem um momento de 43,8 kN vezes metro de momento, né? E agora a cortante na seção. Por que na seção? Porque quando eu tenho um carregamento distribuído, minha cortante máxima é justamente em cima da seção do apoio, né? Então eu tenho lá ND vezes 5 dividido por 2, né, que é a minha distância aqui, né, o comprimento da minha viga. Essa é a equaçãozinha que eu tenho para encontrar aí minha cortante máxima. Então eu tenho aqui o ND 14, que nós achamos ali atrás, 5 dividido por 2, então no final eu tenho 35 kN de carga máxima cortante no apoio. Coloco os dois valores aqui, né, o MD e o VD, para eu poder utilizar eles mais à frente aí. Muito bem, agora vamos para as nossas tensões, né? Primeiro a tensão de flexão. O que eu tenho a tensão de flexão? Eu tenho aqui o meu CD e o TD, minha tensão, minhas flexões, né? Eu posso calcular elas pelo momento dividido pelo W, que é aqui, ó, o momento fletor que eu encontrei, e o W, que seria aqui a resistência, né, o módulo de resistência da seção que eu encontrei agora há pouco. Então, já mais uma, isso. Muito bem, então eu tenho o meu momento, que é esse aqui, 4,380, que ele está aqui, eu encontrei lá atrás, né? E eu tenho o meu W, que é 3.888 centímetros cúbicos. Então, no final das contas, eu já transformando em MPa, eu tenho 11,3 MPa, tá certo? Bom, segundo a NBR, essa condição de dispensa de variação de tensões de flexão com flambagem lateral, então eu vou fazer aqui uma consideração, né? Eu tenho o L1 dividido por B
tem que ser menor que o módulo de elasticidade já minorado, né? Com o beta vezes FCD. Para encontrar esse beta aqui, então eu vou dividir a minha base, ou melhor, a minha altura, vezes dividido pela base. Então a altura aqui é 360 e a base 180. Dividindo um pelo outro, eu encontro 2, né? Então pela tabela de valores de beta aqui, ó, então eu vejo que quando eu encontro 2, o meu valor de referência de beta é 8,8. Então tá aqui, ó, 8,8. Beleza? Então eu substituo aqui na fórmula, né? Fazendo já todas essas considerações, o L1, que é o comprimento, né, da minha viga, que é 5 metros, está aqui, e o B, que vale 18, certo? Isso medindo em centímetros, né? Encontrei aqui o valor de 27, certo? Ele tem que ser menor que o módulo de elasticidade vezes o meu CAMOD, dividido pelo beta vezes FCD. Então, o meu módulo de elasticidade, que o exercício deu lá no começo, quer dizer, o exercício deu, né, mas é um valor tabelado, desse tipo de madeira, é de 23,607 vezes o CAMOD, que é 0,56. Então, o meu beta eu acabei de achar por tabela ali, vezes o meu FCD, que está aqui, ó. Encontrei lá no começo do exercício, né? Muito bem, então no final eu tenho 57,6. Bom, o 27 tinha que ser menor do que esse 57, então bateu aqui, né, essa minha consideração. Bom, como foi atendida essa solicitação, né, essa condição ali que a gente acabou de calcular, então as tensões de CD e TD, elas são comparadas às tensões de FCD e FTD, né? Ou seja, a tensão de flexão vezes a compressão paralela às fibras e a tração paralela às fibras, né? Então, a tração e compressão de flexão comparadas a compressão e tração paralela às fibras, né? Então eu tenho aqui, eu acabei de encontrar aqui o 11,3, né? Então, porque eu tive a condição foi atendida. Então, o meu FCD, por exemplo, é de 26,1, tá certo? Então, bateu, né? Porque o 11 é menor que 26. Então, atendeu essa condição aí. Então, e se não fosse atendida essa condição, por exemplo, né? Então, aqui, ó, é dispensada a verificação em tensões de flexão de flambagem lateral, desde que ele atenda também essa outra condição. Ou seja, se não tivesse atendido, então, eu não precisaria fazer essas condições aí, tá? Muito bem, então passando já para frente, agora nós já fizemos aí essas considerações de flexão, vamos para o cisalhamento, né? Que é o próximo aqui. Então, para o cisalhamento, que é essa letrinha aqui, tal, né? Eu tenho essa equação aqui, essa equaçãozinha, é só eu jogar os valores na equação. 2/3 de VD, que nós achamos 35 ali atrás, né? A base vezes a altura 18 vezes 36. Então, no final, eu encontro a tensão cisaliante de 0,8 MPa. O FVD deu 2,54, então também atendeu esta combinação aqui, né? Essa exigência, tá? Ou seja, a minha tensão cisaliante, ela é menor que o cisalhamento paralelo às fibras, tá certo? Então, atendeu aqui, né? Muito bem. Então, agora eu preciso observar aqui essa tabela dos valores limites de deslocamento, né? Pela condição que eu tenho aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o material frágil? Não. Então, nós temos uma construção normal, corrente, né? O que eu tenho que considerar aqui? Eu preciso achar a equação ali na frente, né? É uma carga permanente mais variável com combinações de longa duração, que é o que a gente tem nesse exercício ali. Nós temos aqui um vão em balanço? Não, tem um vão, um biapoio, né? Então, um vão entre apoios, ou seja, a equação que a gente vai considerar é essa daqui. Ou seja, é a largura, né, ou o comprimento da viga, dividido por 200, tá? Então, outra consideração que a gente vai achar
encontrar aqui, né, é o psi, que é os fatores de combinação, esse psi aqui, para eu encontrar de acordo com essa exigência aqui, ó, locais onde não há predominância de pesos e equipamentos fixos, nem de elevadas concentrações de pessoas. Então, eu encontro aqui o 0,2. Por que o 0,2? Porque são carregamentos quase permanentes, né? Que é o que o exercício disse lá, que é de longa duração. Não é um frequente, por exemplo, né? Então não é o psi 1, é o psi 2 que eu tenho que considerar, tá? Por exemplo, eu não estou falando de pressão do vento, nem de pontes, nem nada disso. Então por isso que eu estou levando em consideração esta condição aqui, tá certo? Aí é só analisando mais a fundo a tabela para ver por que foi utilizado aquilo dali, tá bom? Bom, então agora vendo o deslocamento, né, a flecha, tá? Então para a flecha eu tenho uma combinação de ação de longa duração em um estado de limite de utilização, que é a equação aqui que a gente vai, essa equação aqui, né, que a gente vai considerar, garante-se condições de uso normal, condições de seu aspecto estético. Então, lembrando aqui os carregamentos que a gente tem lá no começo, né? Então eu tenho o carregamento permanente, G, mais o psi que a gente achou ali atrás, vezes a minha carga variável. Então 2,5 mais 2 vezes 7,5 eu tenho 4,0 kN vezes metro, com essa equação aqui, atendendo aquela condição que a gente falou ali em cima. Bom, agora a gente vai achar esse deslocamento aqui, né, a partir desse valor de 4 kN por metro, né? Eu tenho esse valor fixo, 5 dividido por 384, vezes QL a quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes o meu coeficiente de modificação KMOD, vezes o momento de inércia, né? Então eu tenho aqui o 0,04, que eu acabei de encontrar aqui, né? Vezes o 500, que é o QL a quarta, tá aqui, né? 500, que é o L a quarta, tá? Dividido pelo 0,56 vezes o módulo de elasticidade que a gente encontrou, que o exercício deu, né, por tabelamento, certo? Vezes o momento de inércia que a gente achou lá atrás, né? Tá aqui, ó, o momento de inércia que a gente achou lá atrás. Então eu achei 0,35 de flecha, de deslocamento ali a partir da carga que foi aplicada nessa minha viga de madeira, tá? Bom, mas eu preciso achar aqui, ó, o meu deslocamento limite que eu tenho, né? Para isso, eu utilizo aquela equação lá do L dividido por 200, né? Que é essa daqui, ó, 500 dividido por 200. Por que 500? Centímetros, né? 500 centímetros aqui, que são 5 metros, certo? Então eu tenho 2,5 centímetros de flecha máxima, tá? Ou seja, o 2,5 é maior que o meu deslocamento total que eu vou ter nessa viga com aquele carregamento que está sendo aplicado. Portanto, verificou, né? Porque o 2,5, que é o deslocamento limite que eu tenho, ele é maior do que o deslocamento que vai acontecer na minha viga, tá certo? Muito bem. Então, agora vamos encerrar esse exercício achando aqui levando em consideração aqui os apoios, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, a reação de apoio de projeto. O que eu tenho na reação de apoio de projeto, né? Que é o RD. Então, eu calculo isso multiplicando o ND vezes o G, que é o 2,5 que o exercício já deu lá, que é a minha carga permanente, né? Permanente? Isso, a carga permanente, que é o G, né? Então eu tenho 14 vezes 2,5, então eu tenho 35 kN de reação de apoio, né, de projeto, certo? Tensão resistente à compressão normal às fibras. Então o FCND, que a gente vai encontrar, que é 0,25 vezes o FCD, que está aqui, que a gente encontrou lá no início do exercício, né? Então eu tenho 6,53 MPa
né, de tensão resistente da madeira à compressão normal às fibras, tá certo? Então já minorando esse valor para eu poder sempre ter esses coeficientes de segurança, né? Muito bem. Porém, eu tenho que encontrar agora, para encerrar, a área de apoio que eu preciso, né, do meu pilar em contato com essa viga de madeira. Então, para isso, eu divido o RD dividido por 0,65 vezes o B. Então, quanto que é o valor de RD? Né? É o que eu acabei de encontrar aqui, a reação de apoio, né? 35, dividido por 0,65 vezes 18. Ou seja, a minha área, né, o meu contato, minha área de contato no apoio é de 3 centímetros. Porém, veja só aqui para a gente encerrar. A largura de apoio adotada depende da peça onde a mesma se apoia, variando em geral entre 5 e 15 centímetros. Como eu tenho 3 centímetros de área mínima de apoio que eu tenho que ter, se eu utilizar ali 5 centímetros ou mais, então eu vou estar atendendo também essa condição aqui. Tá certo? Bom, estando o apoio a uma distância superior a 7,5 metros da extremidade da viga, a tensão resistente pode ser majorada pelo coeficiente AN que a gente encontra na tabela aqui, ó, esse coeficiente aqui, tá? No caso deste exemplo, a distância é igual a 3, que o exercício já deu lá no começo, que é essa distância aqui, ó, tá? A distância entre o meu apoio e a extremidade aqui, ó, a extremidade da minha viga, certo? Ou seja, não há majoração de FCND, tá certo? Mas se extrapolasse a essa condição, então eu utilizaria essa tabela aqui para eu considerar esse coeficiente para poder encontrar a distância adequada ali, tá certo? Muito bem, encerramos então esse exercício aqui, espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, deixa um comentário aqui ou de qualquer forma entre em contato com a gente, tá certo? Ficamos por aqui então, nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, pessoal.